Você acorda todos os dias, luta contra o trânsito, trabalha 8, 10, 12 horas por dia. Você paga suas contas e no final do mês olha para o saldo bancário e sente aquele gosto amargo na boca. O gosto do vazio. Porque apesar de todo o seu esforço, o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos como a areia fina do deserto. A sociedade te diz que a culpa é da economia, do governo ou da falta de sorte, mas eu vou te dizer a verdade crua que a maioria ignora. A culpa é sua. Você está jogando um jogo cujas regras foram escritas há mais de 4.000 anos, mas você se recusa a lê-las. Você está vivendo como um escravo moderno, trabalhando apenas para pagar os outros, sem nunca pagar a si mesmo. Existe um mapa antigo, gravado em tábuas de argila, que transformou a cidade mais pobre e árida do mundo antigo na metrópole mais rica que a humanidade já viu. Estou falando de O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clausen. Este não é apenas um livro, é o manual definitivo de como transformar moedas de cobre em um império de ouro. Se você acha que sabe lidar com dinheiro, prepare-se para ter suas convicções destruídas e reconstruídas sobre a rocha sólida da sabedoria babilônica. Antes de entrarmos nos portões dourados da Babilônia e descobrirmos como sair desse ciclo de pobreza, faça parte da nossa legião. Inscreva-se agora no canal Mente de Sucesso. O algoritmo tenta esconder a verdade, mas nós a trazemos à luz. Deixe seu like para mostrar que você busca a riqueza real e ative as notificações. Compartilhe este conteúdo com aquele amigo que precisa acordar para a realidade financeira. Vamos construir nossa fortuna juntos. Imagine a Babilônia. Não as ruínas empoeiradas de hoje, mas a cidade em seu auge. Muralhas imensas, jardins suspensos, ouro fluindo pelas ruas como água. No entanto, no meio dessa opulência, existiam homens que trabalhavam até a exaustão e não tinham nada. Bansir, o fabricante de carruagens, e Kobe, o músico, eram exatamente assim. Eles viam a riqueza passar, mas ela nunca parava em seus bolsos. Eles perceberam que o problema não era o quanto trabalhavam, mas sim o desconhecimento das leis do ouro. Eles foram buscar o conselho de Arkad, o homem mais rico daquela terra. E o que Arkad ensinou a eles são os pilares que vamos dissecar agora. A primeira grande lição, e talvez a mais violenta para a mente moderna, é: comece a fazer sua bolsa engordar. Arkad perguntou aos seus alunos: se você coloca 10 ovos em uma cesta todas as manhãs e retira 9 à noite, o que acontece com o tempo? A resposta é óbvia: a cesta transborda. Mas na sua vida financeira você faz o oposto. Você ganha 10 moedas e gasta 10. Às vezes gasta 11, cavando o buraco da dívida. A regra de ouro, imutável e absoluta, é que uma parte de tudo o que você ganha pertence a você. E quando digo pertence a você, não é para pagar o dono da loja de roupas, o fabricante do seu celular ou o dono do posto de gasolina. Esse dinheiro é para eles. O dinheiro que é seu é aquele que fica com você. No mínimo 10% de cada moeda que entra na sua mão deve ser separada antes de qualquer outra coisa. Imagine seu fluxo de caixa como um rio. A maioria das pessoas constrói canais que desviam toda a água para as terras dos outros. O padeiro, o senhorio, o governo. No final, o leito do seu rio está seco. Ao guardar 1/10, você começa a construir uma represa. No começo parece pouco. A tentação de gastar será imensa. Sua mente vai gritar que você precisa daquele conforto imediato. Mas a sensação de ter uma bolsa pesada, de ter um tesouro crescendo, logo substituirá o prazer fugaz de comprar algo inútil. Esse dinheiro acumulado não é para ser gasto nunca no consumo. Ele é a semente da sua árvore de riqueza. Sem a semente, não há sombra, não há frutos, não há futuro. Mas como guardar dinheiro se o que ganho mal paga as contas? Aqui entramos no segundo pilar. Controle seus gastos. Arkad nos ensina uma verdade brutal. O que chamamos de despesas necessárias sempre vai crescer para igualar nossos rendimentos, a menos que protestemos contra isso. É a lei de Parkinson aplicada às finanças. Não confunda desejos com necessidades. Essa é a armadilha onde a classe média morre. Você acha que precisa do carro novo, da assinatura premium, do jantar fora toda semana. A verdade é que seus desejos são como ervas dúneas num campo. Se você não cortar pela raiz, eles crescem até sufocar tudo. O homem rico da Babilônia analisava cada gasto com a frieza de um general em batalha.
Se uma despesa não contribuísse para a sobrevivência ou para o aumento da riqueza, ela era eliminada. Visualize sua vida financeira como um jardim. Se você deixar a natureza seguir seu curso, o mato tomará conta. Você precisa ser o jardineiro implacável. Pegue seu orçamento e risque sem piedade o que é supérfluo. Você vai perceber que pode viver muito bem com 90% ou até menos do que ganha hoje. A dor do corte é passageira, mas a liberdade que vem do controle é eterna. Quem não governa seus próprios desejos será governado por eles até o fim dos dias, vivendo como um escravo das suas próprias vontades momentâneas. Agora que você começou a acumular e controlou o vazamento, chega o momento da virada. O terceiro pilar: faça o seu ouro multiplicar. Guardar dinheiro debaixo do colchão ou em uma conta que perde para a inflação é o mesmo que deixar sementes apodrecerem no celeiro. O ouro de um homem deve ser seu exército. Arcade explicava que a riqueza de um homem não está nas moedas que ele carrega na bolsa, mas no fluxo de ouro que ele construiu, que continua enchendo sua bolsa, quer ele trabalhe, quer ele viaje, quer ele durma. Cada moeda que você economizou é um escravo que deve trabalhar para você. E o melhor, os filhos desse escravo, ou seja, os juros, também trabalham para você. E os filhos dos filhos também. Pense no poder dos juros compostos. É a multiplicação exponencial. No início, o crescimento é lento, quase imperceptível. Mas com o tempo, essa legião de moedas se torna uma legião imparável. O seu papel deixa de ser o de trabalhador braçal do dinheiro e passa a ser o de imperador, comandando seus recursos para que conquistem mais territórios, mais ativos, mais renda. Se o seu dinheiro está parado, ele está morrendo. Se você gasta os rendimentos dos seus investimentos em futilidades, você está comendo os filhos dos seus escravos. Você está matando sua dinastia financeira antes que ela nasça. O objetivo é criar um fluxo contínuo, uma fonte que jorra ouro incessantemente, independentemente do seu suor diário. No entanto, a ganância é um deserto traiçoeiro cheio de miragens. Isso nos leva ao quarto pilar essencial: proteja seus tesouros contra a perda. Na Babilônia, muitos inexperientes tentavam enriquecer rápido, confiando seu ouro a pessoas incompetentes. Arcade conta a história de quando emprestou suas economias a um oleiro, um fabricante de tijolos, para que ele comprasse joias raras em outra cidade. O plano era vender as joias e dividir o lucro. O resultado? O oleiro foi enganado e comprou pedaços de vidro colorido. O ouro de Arcade foi perdido para sempre. A lição é clara e dolorosa. Não peça conselhos sobre estrelas a um padeiro. Se você quer investir em imóveis, fale com quem enriqueceu com imóveis. Se quer investir em ações, estude os mestres do mercado. O mundo está cheio de charlatões e de oportunidades imperdíveis que prometem retornos astronômicos sem esforço. Isso é a canção da sereia, que leva o navio do tolo para as rochas. O verdadeiro investidor busca a segurança do principal antes de cobiçar o lucro exorbitante. É melhor ganhar pouco e manter seu ouro seguro do que arriscar tudo em uma aposta de tolos. Proteja seu capital com a sabedoria de quem já trilhou o caminho. O medo de perder deve ser um sentinela vigilante na porta do seu cofre. Antes de emprestar ou investir, certifique-se de que há garantias de retorno. A sabedoria é a armadura que protege o seu ouro de evaporar nas mãos de ladrões ou incompetentes. Mas talvez você esteja pensando: tudo isso é lindo, mas eu estou atolado em dívidas. O passado me acorrenta. Para você, a Babilônia tem uma lição especial, ilustrada na história do mercador de camelos, Dabazir. Ele era um escravo, literalmente. Havia fugido de suas dívidas na juventude apenas para ser capturado e vendido. Ele percebeu que enquanto tivesse alma de escravo, seria um escravo. Mas quando assumiu a alma de um homem livre, o universo conspirou a seu favor. O quinto pilar é: tenha determinação de pagar o que deve sem destruir seu futuro. O plano de Dabazir para sair da escravidão financeira é um dos métodos mais práticos já escritos. Ele não usou todo o seu dinheiro para pagar os credores, senão morreria de fome. Ele não ignorou os credores, senão viveria fugindo. Ele criou um sistema matemático de honra. Ele dividiu seus ganhos da seguinte forma: 70% para viver com dignidade e sustentar sua família, 10% para si mesmo. Sim, mesmo endividado, você deve pagar a si mesmo para construir sua base ou nunca deixará de ser pobre.
e os 20% restantes eram divididos proporcionalmente entre todos os seus credores. Imagine a cena da Bazir indo até seus credores, homens furiosos que queriam seu sangue e dizendo: eu não posso pagar tudo agora, mas juro pelos deuses que pagarei. Aqui está a parte de vocês deste mês. Se eu não comer, não posso trabalhar, e se não trabalhar, vocês não recebem. Aceitem isso e verão sua dívida ser paga. A maioria aceitou, alguns gritaram, mas com o tempo, conforme ele pagava religiosamente aqueles 20%, o respeito retornou. As correntes se quebraram. Isso nos ensina que a dívida não é apenas um número, é um peso psicológico. Para vencê-la, você precisa de estratégia e coragem. Enfrente seus credores, proponha um plano, mas jamais deixe de pagar a si mesmo os 10%. Essa é a sua garantia de que quando a última dívida for paga, você não estará no zero, mas já terá um tesouro acumulado. É a diferença entre sair do buraco e voltar para a superfície ou sair do buraco e já estar escalando a montanha. E tudo isso culmina em um conceito final: a sorte favorece a mente preparada. Muitos na Babilônia invejavam Arcade, chamando de sortudo. Ele ria. A sorte, dizia ele, é uma deusa caprichosa que não perde tempo com quem não está preparado. O que chamam de sorte é, na verdade, a oportunidade encontrando o preparo. A oportunidade é uma deusa altiva que não espera por ninguém. Quando ela bate na porta, o homem que tem ouro guardado, os 10%, e sabedoria acumulada pode agarrá-la. O homem que gastou tudo o que tinha só pode olhar a oportunidade passar e lamentar sua má sorte. A procrastinação é o assassino da sorte. O hábito de dizer, depois eu faço, ano que vem eu começo a investir, quando eu ganhar mais eu guardo, isso é o que mantém você na mediocridade. A ação imediata é o único ritual que atrai a boa fortuna. A Babilônia caiu. Suas muralhas são pó, seus templos são ruínas, mas a sabedoria de Arcade permanece viva, pulsando nas contas bancárias dos homens mais ricos do século XXI. As leis do dinheiro são como a lei da gravidade, universais e impiedosas. Se você as ignora, você cai. Se você as respeita, você voa. Não importa onde você está hoje, não importa se sua bolsa está vazia ou cheia de contas a pagar, você tem o poder de mudar a direção do seu destino financeiro agora. Comece separando a 10ª parte. Corte os gastos que drenam sua vida. Faça o seu dinheiro procriar, proteja-o dos tolos e tenha a coragem de um homem livre para honrar seus compromissos enquanto constrói o seu império. A escolha é sua. Você vai continuar construindo a riqueza dos outros, como um escravo que carrega pedras para a pirâmide do faraó, ou vai começar a construir a sua própria Babilônia? O conhecimento foi entregue. A aplicação depende exclusivamente da sua força de vontade. Se este roteiro abriu sua mente, se você sentiu o peso da verdade babilônica, então sua jornada apenas começou. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante. Inscreva-se no canal Mente de Sucesso. Aqui nós não vendemos sonhos, nós forjamos realidades. Dê o like se você se recusa a aceitar a pobreza como destino. Compartilhe este vídeo e crie ao seu redor um círculo de prosperidade. E comente abaixo: eu sou um estudante da Babilônia. Nos vemos no topo. Até a próxima.